Paz do Senhor. Hoje nós já vamos começar o livro de Números e começamos então em Números 1, 2 e 3. Já no comecinho desse capítulo, o Senhor fala a Moisés e Arão a respeito de contarem quantos filhos de Israel tinham naquele arraial, quantos eram o povo que estava com eles, que estariam então caminhando até a terra de Canaã. Então era para que eles fizessem um censo ali, para entender exatamente quantas pessoas estavam ali. Foi solicitado que fosse contado de cada família, cada homem acima de 20 anos que pudesse participar da guerra, e somente por eles, pelos homens, é que foram feitas as contagens. Então foram contando de cada geração e de cada descendência de Israel a quantidade de pessoas que foram, que estavam no caminho. Só para vocês terem uma ideia aqui, foi falando então da família de cada um, da descendência de Israel, mas o total contado, desde a primeira família, desde a família de Rúben até a família de Benjamim, deu 605 mil homens. Então, vocês devem lembrar lá atrás, quando o Senhor fez uma promessa a Israel, quando fez uma promessa a Abraão, ele dizia que seria tão grande a sua descendência que não se poderia contar. Nós estamos falando de 12 famílias e de um total de 605 mil homens. Isso sem contar as mulheres e sem contar aqueles que eram menores de 20 anos, que então não poderiam lutar. Então, uma vez que o Senhor faça uma promessa na sua vida, por mais absurda que você possa imaginar que ela seja, a promessa do Senhor, ela se cumpre. Independente da nossa vontade, ela se realiza. E o Senhor, em todo tempo, ele vai mostrando que ele é muito organizado. E então ele vai falando a cada uma dessas tribos, todas, filhos, descendentes de Israel, como eles deveriam se colocar nesse arraial, como eles deveriam se colocar a respeito, então, da organização. E foi falado ali também que a família de Levi, esse não seria contabilizado para a guerra, mas seria contabilizado para o tabernáculo. Eles seriam entregues à família de Arão como aqueles que iriam ajudar no tabernáculo. Então, da família de Levi já eram contados todos os que eram nascidos do Arão, mas a partir de um mês. Porque a família de Levi toda era consagrada ao Senhor. Então, esses 605 mil estão fora a família de Levi. Então, por aí, você imagina o quanto era a multidão de pessoas que estavam ali andando com eles. O Senhor vai falando também que a família de Levi seria colocada para os sacerdotes de uma forma que eles cuidassem do tabernáculo. Eles ficariam responsáveis pelos vasos, pelas cortinas, eles ficariam responsáveis por organizar a tenda da congregação todas as vezes que eles se assentassem em algum lugar na direção do caminho que eles estavam seguindo. Eles também eram responsáveis por guardar as coisas do tabernáculo cada vez que eles estavam indo pelo caminho e se deslocariam de um lugar para outro. Eles então ali teriam que ter este cuidado com tudo aquilo que era do tabernáculo. A Bíblia também fala sobre a organização do arraial em relação à tenda. A família de Arão e de Moisés, elas ficariam ao lado da tenda de uma forma estratégica ali, então, para que todos vissem eles em relação ao acampamento e o acampamento os vendo também. A família de Levi, que seriam aqueles que estavam de frente para ajudando ali o tabernáculo, eles ficariam de frente para o tabernáculo, e todas as tribos, todas as gerações de Israel ficariam posicionadas em uma posição específica em relação ao tabernáculo. Então, todo o Israel era feito, todo o Israel era organizado em relação à forma que o tabernáculo estivesse, aonde eles viessem a estar. O Senhor fala também sobre a maneira que eles iriam se levantar cada vez que fossem direcionar o acampamento. Então, todas as vezes que iniciassem a marcha, a família de Judá seria a primeira a andar, a marchar, a família de Rúben seria a segunda e a família de Dan seria a terceira a fechar, então, a marcha a respeito, assim, de ir para um novo lugar.
E aqui eu quero falar com vocês a respeito de organização, do quanto o Senhor gosta de ordem, do quanto Ele gosta que nós tenhamos cuidado com as coisas que são dele, porque o tabernáculo era protegido em todo o tempo. A Bíblia fala que se chegasse alguém estranho diante do tabernáculo, essa pessoa morreria. Então, nós precisamos entender que apesar de não estarmos mais no tempo da lei, nós precisamos entender que chegar perto do tabernáculo e não se chegar diante dele da maneira que o Senhor quer e espera de nós, realmente pode nos colocar em risco. Graças a Deus nós estamos no tempo da graça, nós temos a misericórdia do Senhor, que ela nos cuida e nos protege e nos dá novas chances a cada dia. Mas isso não diminui a responsabilidade que nós temos ao chegar no altar do Senhor, no tabernáculo do Senhor, que é a sua casa. A casa do Senhor é a igreja que eu e você frequentamos. É a igreja que é o nosso cantinho dentro da nossa casa, que nós falamos, esse aqui é o altar do Senhor. Precisamos chegar nesses lugares com reverência, com organização, com disciplina, com responsabilidade, sabendo que tudo aquilo que o Senhor fez desde lá do início até aqui é para que nós possamos viver da melhor maneira daqui para frente, porque Ele está nos organizando para viver o melhor tempo, como Ele estava fazendo com o povo de Israel. Amém? Nós ficamos por aqui hoje e eu espero vocês amanhã para nós lermos juntos Números 4, 5 e 6. Fiquem na paz do Senhor.